Olá para todos, bom dia, Pai do Senhor. Em hebraico, da direita para a esquerda, Sefer, livro, Tehillim, Salmos, o livro dos Salmos. Quero mostrar aqui para vocês um presente que eu ganhei de um casal de amigos que moram em Orlando, Estados Unidos, Ana e Jeff. Nós nos conhecemos aqui no Rio de Janeiro, na Igreja da Barra da Tijuca. Aqui tem 122 salmos e vem um CD também. Eles são musicados, né, em parte, né? Aqui está uma mensagem que eu recebi do Silas, está aqui o rostinho dele. Muito obrigado, Silas, por ter mandado, né? Ele diz aqui: interessante que no livro dos Salmos, os primeiros versos não são louvor, mas conselhos de como andar no caminho e de como observar a lei do Senhor. Então, antes de haver louvor, é necessário haver entendimento e lei. A palavra diz que eu tenho que orar com entendimento, também cantar com entendimento. A palavra lei, Torá, ela foi traduzida por lei, mas ela pode ser traduzida também por ensino. Aqui está o Salmo primeiro em hebraico, nós vamos comentar sobre 3 verbos que estão nele. É também da direita para a esquerda. Eu vou colocar aqui um áudio de como ele é cantado na sinagoga. חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חיפשו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא יטבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוס אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת הצדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טובים. Interessante, né? É bom para quem está estudando, pega um som, né, das palavras, né? Aqui está o Salmo, né, em português, aqui é a versão Almeida corrigida e fiel. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Como Silas falou, né, nós vamos ver aqui os conselhos que são dados já no primeiro verso, em especial em 3 verbos, que é o verbo andar, deter e assentar. Nós vamos ver aqui que há um envolvimento progressivo, muito perigoso, porque muitas vezes as pessoas, nós não percebemos que estamos diante de um grande risco, de uma armadilha. A palavra, né, do apóstolo Paulo é: nós que fomos recrutados, né, para essa peleja, que é uma batalha espiritual, nós não nos embaraçamos com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que nos alistou para essa peleja, né? Então ele fala: bem-aventurado o homem que não anda, o verbo andar. O segundo, o conselho dos ímpios, nem se detém. Quando se começa a dar ouvido, né, ao conselho dos ímpios, eu acho muito perigoso a gente se envolver, né, com ímpios. Não estou dizendo que a gente deve se afastar, né, porque nós convivemos, trabalhamos, estudamos. Ímpios são aqueles que cometem impiedades, iniquidades, estão distantes do caminho do Senhor.
andar com eles só se for para evangelizá-los e dar bom testemunho. Mas se nós começarmos a andar segundo o conselho deles e deixarmos de atender ao conselho do Espírito Santo e daquele que é maravilhoso, conselheiro, nós vamos daqui a pouco, sem perceber, já estamos detidos, se deter, né? Ele para, já começa a parar nesse caminho. Então, quem começa a andar, segundo o conselho dos ímpios, ele vai se deter no caminho dos pecadores. E o verbo seguinte é assentar. Então, o conselho é: não ande, porque se você andar, você vai se deter. Se você se deter, você vai se assentar. Você vai passar a ter comunhão com eles e vai se tornar também um escarnecedor. E nós vemos na vida, né, do apóstolo Pedro, né, antes da crucificação do Senhor Jesus, que ele começa a seguir Jesus de longe, já estava andando longe do Senhor. Ele se deteve num local onde acenderam uma fogueira, onde ele assentou junto àquela fogueira, e a palavra diz, na minha tradução, diz que ele começou até a praguejar. Vejam como esse envolvimento, ele é sutil, de andar, deter e assentar, ele pode te levar a uma mudança completa de comportamento. Mas antes, tenha o seu prazer na lei, no ensino, na instrução do Senhor. E na sua lei, no seu ensino, na sua instrução, medita de dia e de noite. Eu fiz um quadrinho aqui, comparando o Salmo primeiro, os 3 versos, andar, deter, sentar, com a parábola em que o Senhor Jesus conta no Evangelho de Lucas sobre os que foram convidados para bodas e na hora do chamado cada um começou a escusar. E a desculpa foi: comprei um campo, preciso ir ver. Vejam que o envolvimento é progressivo. O outro respondeu: comprei 5 juntas de boi, vou experimentar. Começa a ver, você começa a se envolver, daqui a pouquinho já está experimentando. E o último deu uma resposta mais enfática, mais incisiva: casei, portanto não posso ir. Não estou falando de casamento, sou casado, graças a Deus, há 42 anos, vivo muito bem. Não estou falando desse tipo de casamento, mas estou falando de uma aliança que é feita com a carne, com a razão, com as coisas deste mundo. Então, quem começa a andar vai ver. Quem se deter vai experimentar. Quem assentar vai casar, vai passar a ter comunhão, vai se tornar um só com este mundo. Aqui na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 16, eu só mudei a sequência, porque o primeiro é a concupiscência da carne. Só para que ficasse aqui o andar, o ver e os olhos, eu coloquei aqui acima, tá? Só por isso, tá? Então a concupiscência fala de um desejo que ele domina o homem a fazer as coisas que são relacionadas às obras da carne, né? É só olhar lá em Gálatas, né, no capítulo 5, né? Então nós vemos aqui um outro envolvimento. Ele vê a concupiscência dos olhos, ele vê enquanto ele está andando num caminho que não é o caminho do Senhor. Então ele se detém, ele experimenta, e a concupiscência da carne vai levá-lo, né, à soberba da vida. Aqui ele já se distanciou totalmente, né, do caminho do Senhor. Eu acho que um dos melhores exemplos, 2 bons exemplos, é João Batista dizendo que importa que Jesus cresça e ele diminua. E o próprio Senhor Jesus diz que nós devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde. Então, voltando aqui nos Salmos, bem-aventurado o homem que não anda. Muito cuidado. Mais uma vez, volto a dizer, é necessário, é importante que estejamos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Muitas vezes andamos do lado de ímpios, mas não andamos segundo os conselhos deles. Nós temos um conselho, uma orientação do Senhor para darmos bom testemunho e podemos evangelizá-los, né? Para que eles saiam deste caminho, né? Então, não se detenha. Se você já está andando, tome cuidado. O envolvimento, ele é progressivo, né? Você vai cair no laço aqui, você vai se deter.
no caminho dos pecadores, né? Já estará agindo como eles. E não se assente à roda dos escarnecedores. Eu lembro uma época no trabalho, eu tinha um chefe, ele gostava muito de contar anedotas e às vezes elas não eram muito boas, né? E naquela época nós tínhamos que assentar à mesa com ele na hora do almoço, né? E ele contava e as pessoas ficavam olhando, né? Mas de forma alguma a gente precisa, ou seja, né, melhorando aqui, né, nós temos que tomar muito cuidado. Você volta lá em Naamã, né? Às vezes é obrigado. Ele fala: o Senhor me perdoe, eu tenho que entrar com o rei, ele se apoia em mim, quando lá ele se apoia. É uma questão profissional, mas tome cuidado, clame, ore ao Senhor, peça para que não fique nada no seu coração, né? Antes de qualquer coisa, tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medite de dia e de noite. Silas, obrigado. Interessante, no livro dos Salmos, nós vamos ver aqui conselhos de como andar e de como observar a lei do Senhor. A todos a paz, Senhor.